Fala, querido, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Cara, quero trazer hoje pra gente aqui um conteúdo um pouco mais espiritualizado. Quero falar com vocês a respeito do processo de cair e levantar. Cara, inevitavelmente quando você cai, por qualquer motivo que seja ele espiritual, seja ele material, há uma necessidade de você levantar, limpar as mãos, limpar a sujeira que aconteceu na tua roupa e prosseguir. Por que eu tô falando disso? Há poucos dias eu fiz uma prova ao qual não logrei êxito e fiquei um pouco chateado, mas acontece, mano, acontece. Eu estava preparado, mas talvez por algum motivo ali emocional, questão de ansiedade, eu devo ter me sabotado. Mas, né, a gente continua firme no propósito e vira a página. Mas eu tô falando isso por quê? Porque é só para vocês entenderem o porquê que eu tô trazendo essa mensagem aqui hoje. Existem processos na nossa vida. E a partir do momento que a gente cai, a gente tem que começar o processo de se levantar. E a Bíblia fala exatamente disso. Eu quero falar com vocês que temos que ser imparciais com o certo e o errado. O certo é o certo e o errado é o errado. Nós vamos cair sim em tentação, nós vamos sim cometer pecados, mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer esse erro, né? Deus nos quer limpos e dispostos a seguir seus mandamentos. A Bíblia diz que quando confessamos nosso pecado para Deus, Ele nos perdoa. Mas quando confessamos o nosso pecado para um irmão, nós somos curados. Isso é forte, cara. Porque às vezes você sabe que está errando e você está só ali, você e Deus. Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, me ajuda a não cometer novamente o pecado, me ajuda a novamente, sabe, não desejar o mal do próximo. Beleza, Deus está te perdoando ali, mas você não está curado daquela ferida, porque você não externalizou aquilo. E assim, a questão é você externalizar para a pessoa certa, tá? Porque às vezes, muitas vezes, na nossa vida, quando a gente abre a boca para falar algo da nossa vida, do nosso interior, para a pessoa errada, aquilo ali vira uma arma contra a gente. E aquilo, cara, vai te prejudicar ainda mais. Então, o que acontece? Deus espera que nós lancemos, né, aos seus pés, nos lancemos aos seus pés como verdadeiros adoradores, né? Seguir a lei de Deus é difícil. Muitas vezes a cobrança, a nossa cobrança é tão pesada com nós mesmos que nós não aguentamos e desistimos de obedecer a Deus. Porque talvez seja mais fácil tapar o sol com a peneira, né? Cobrir com um pano, jogar sujeira para debaixo do tapete. E é exatamente o que a palavra de Deus diz. E é para lá que a gente vai agora. Quero que vocês, se puder, abram comigo lá no livro de Romanos, capítulo 2. Uma leitura um pouco extensa, já vou preparar vocês aqui, do versículo 9 ao versículo 24. Mas a gente vai cadenciando aqui e vamos alinhando. O que a palavra de Deus diz no versículo 9: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os que mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho.
Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo os instruídos por leis, e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensina ao outro, não te ensinas a ti mesmos? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pelas transgressões da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Cara, esse texto é muito forte. Esse texto é muito forte. Romanos capítulo 2, do versículo 9 ao 24. Ele diz que não há acepção de pessoas para Deus, gregos e judeus, porque muitos que não conhecem as leis de Deus fazem o bem que Deus quer que os que conhecem a lei de Deus os façam. Você que diz que é crente, é cristão, né, que é servo do Senhor, você que se repousa sobre a lei, se gloria aí que dizer, mais uma vez repetindo, né? Ah, não, eu sou cristão, eu sou da igreja. Cara, às vezes você está fazendo muito mais mal do que pessoas que estão lá fora. Pessoas que não conhecem as escrituras. Você diz que não se deve adulterar, adultera. Você diz que não deve roubar, é roubo. Você diz que não deve ter ídolos e tem seus ídolos. Quando eu digo ídolos, é no aspecto geral. Não é de fã, é de idolatrar pessoas, situações, trabalhos, momentos. Tá entendendo? E o porquê disso tudo? Porque nós temos que ser imparciais, como eu falei, imparciais com o certo e o errado. Nós vamos cometer erros, vamos cair em tentação, vamos. Só que a gente tem que entender que a gente tem que se colocar aos pés de Cristo, aos pés do nosso Senhor, pedir a misericórdia dele, para que essa misericórdia nos alcance e nos dê força para suportar as tentações. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem outro vídeo aqui no canal que eu falei que Jesus Cristo foi tentado no deserto durante 40 dias, mas ele resistiu ao diabo. E na palavra, tá certo? Todas as pessoas pediam socorro para Jesus. Todas as pessoas que passavam por ele pediam socorro, se lançaram aos seus pés, se humilharam, escutaram o que ele tinha para dizer. Marta, Maria, as irmãs, né? Jairo, Simão Pedro, o centurião. Só que o milagre só vai acontecer se Deus permitir. E para isso acontecer, você tem que descer, você tem que se humilhar, você tem que se lançar aos pés de Cristo, aos pés da cruz, aos pés de Deus. Ah, Gabriel, onde é que está dizendo isso? A gente vai ver agora, lá na Bíblia também. Está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus Cristo está querendo passar aqui pra gente, cara? Simples. Ele está querendo dizer que temos que aprender dele, porque ele suportou tudo o que nós sabemos que ele suportou de forma mansa, de forma humilde. Você que está cansado e oprimido, Jesus Cristo ele fala que vai te aliviar, que ele vai trocar o jugo dele com o seu, porque o fardo dele é mais leve. Ele vai carregar o seu peso, ele vai carregar a sua cruz, ele vai carregar os seus pecados e vai te deixar aliviado. Mas você tem que se achegar a ele, ele não vai até você, você que tem que ir até Jesus. Você tem que solicitar, você tem que pedir, você tem que se humilhar, você tem que descer, você tem que se colocar no seu lugar. Porque Deus aqui não é você, não sou eu. É o soberano, é o Altíssimo, é o Criador.
E ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É Jesus, cara, ensinamento. É glorioso poder você abrir a Bíblia e ter uma mensagem dessa para você, para o teu dia de hoje. Para você que de repente está aí sem saber o que fazer da vida, se você já está desistindo de tudo, não desista não, cara. Coloca os seus problemas numa caixinha e entrega para Deus. E fala: Senhor, eu por mim mesmo não sei mais o que faço, mas Tu sabes, Tu és o Criador, então pega esses problemas para Ti. Eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Cara, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Tem uma passagem na Bíblia que diz da prostituta, né? Todos levaram uma mulher que foi pega adulterando até Jesus. Os mestres da época, né? Os mestres da lei, os fariseus, enfim, levaram a prostituta até Jesus e falaram: ei, mestre, Jesus, essa mulher foi pega adulterando. Na lei de Moisés, a gente tem que apedrejar ela. E você, o que você diz? O que a gente tem que fazer? Você não é o Messias? Fala pra gente aí o que a gente tem que fazer. Eles já queriam já uma situação ali para pegar Jesus no encalço, né? E falar: tá vendo? Tá errado. Cara, Jesus podia apedrejar aquela mulher. Segundo a lei de Moisés, poderia. Não poderia? Só que Jesus não fez. Por quê? Porque ninguém é melhor que ninguém. Não há motivos do julgo quando você está sobre a mesma mira de quem você julga. Jesus ali sabia o seu papel de advogado. Sabia o que ele deveria fazer. Ele sabia que naquele momento ele era advogado. Um dia ele será o nosso juiz, mas hoje ele é o nosso advogado. Tá? Quando ele foi embora, quando ele subiu para o Pai, ele deixou conosco o Espírito Santo como um consolador, como um advogado. Nos termos jurídicos, um paracleto. Um paracleto ele tem a legitimidade para falar a hora que for necessário. E é muito interessante isso, porque é o Espírito Santo que vai dialogar com o Criador, que vai dar legitimidade para a nossa defesa. Um advogado comum, ele só pode falar quando o juiz dá autorização para ele falar. Um paracleto, ele caminha lado a lado. A todo instante, ele está ali intercedendo. Ele é como um mentor. Esse é o Espírito Santo de Deus que está aqui presente no nosso meio. É o Espírito Santo Consolador que Jesus deixou conosco. Jesus, quando foi, ele disse que rogaria ao Pai e deixaria o seu Espírito Santo. E prometeu que ele habitaria em nós. Está lá no livro de Atos, capítulo 2. Diferente de como foi com Saul e Davi depois dos seus pecados. Cara, então assim, é desse jeito que o diabo vai agir na nossa mente, na mente dos homens, afastando, culpando ele da presença de Deus. Jesus não veio para quem é forte, não veio para quem é saudável. Ele veio exatamente para quem é fraco, para quem está doente, para quem reconhece a sua fraqueza, para quem reconhece a necessidade diária de ter o fardo trocado, de ter o cuidado de Deus, de ser cuidado por Deus. Então, cara, por que eu comecei falando, na verdade, da minha reprovação na prova, né? Da minha falta de êxito no exame. Porque a gente acaba pensando assim, né? Que, poxa, isso não é pra mim, tô perdendo tempo. Só que, na verdade, existe um processo a ser concluído. Hoje, se você caiu, você tem que fazer o que eu falei no início do vídeo. Cara, você tem que levantar, bater a mão, limpar, sacudir a poeira, meu irmão, e continuar andando. Porque existem situações na nossa vida que quando a gente cai, é pra gente realmente ter
um panorama diferente da nossa situação. E quando a gente se levantar, a gente levantar melhor, a gente levantar mais atento ao que nos cerca. E nunca deixe de lembrar do que eu falei aqui com vocês. O Jesus Cristo é nosso advogado. O Espírito Santo é um paracleto. É alguém que está ali caminhando ao lado do nosso advogado a todo instante, intercedendo. É um mentor. Então você tem total liberdade de conversar com ele, cara, de pedir ajuda, de pedir auxílio. E ele vai te escutar. Não é papo de louco, não é papo de crente maluco, não. É papo de alguém que já testou isso e teve resposta. E tem a necessidade de falar para você que Jesus Cristo ele não veio para quem é forte, ele veio para quem é fraco. E eu assumo, eu sou fraco. Mas eu tô me fortalecendo a cada dia mais na presença dele. Porque uma coisa é você andar sozinho e outra coisa é você andar com Cristo, cercado de anjos, me protegendo, na minha esquerda, na minha direita, na minha frente, por trás de mim. E eu poder ter a marca da promessa, ter a marca, de fato, do Filho de Deus. Porque é isso que nós somos. Cara, vou ficando por aqui. A mensagem é essa. Não desista, beleza? Fica com Deus. Uma boa colheita.